Nós estamos num momento em que o modelo civilizatório, os seus princípios, os seus fundamentos são insustentáveis com o desenvolvimento acontecido na tecnologia. Quem controla essa tecnologia comanda o mundo, e comandar o mundo quer dizer comandar as pessoas, impedir que elas pensem, obrigar que todos pensem da mesma forma, que todos ajam da mesma forma. E quando essas formas de pensar são contraditórias, são diferentes, elas entram em conflito, e o conflito traz esse conflito entre as nações, entre as pessoas, traz conflitos cuja dimensão é inimaginável. Você pode pensar que daqui a 20 anos, uma pessoa qualquer, ou um grupo, ou uma pequena parcela da população, ou de um país, tenha não acesso apenas à bomba atômica que nós estamos acostumados, mas a nível de armas de destruição material, física ou psicológica, intelectual, espiritual, da cultura e das pessoas. Este é o grande problema que nos ameaça. Isto que pode nos levar realmente a uma grande ruptura, e uma ruptura civilizatória que nesse momento poderá ser, por causa da força da tecnologia, instantânea e global. Se imagina de imediato que será um fim de mundo, que vai haver um cataclisma planetário, vai ter uma destruição, mas não é só a destruição física que pode acontecer, pode ser biológica na medida em que você cria situações ecológicas de tal dimensão que torna a vida inviável nesse planeta. Mas também pode ser a desestruturação dos valores, das formas de convivência humana, mas pode ser também simplesmente a destruição ética, moral, dos comportamentos, e isso quer dizer da cultura ou da civilização. E o homem levou milhões de anos, a espécie humana, para chegar a determinados valores, para chegar a determinados compromissos de convivência. Isso tudo pode ser destruído, e pode ser destruído pelos meios de comunicação, pode ser destruído nas universidades, nas igrejas, na economia. Quer dizer, então, não faltam formas de ruptura. E o que me parece é que, se não formos capazes de reverter este processo, essas formas poderão vir todas no mesmo tempo, no mesmo momento e globalmente. Fernando Pessoa, poeta português, ele tem 5 ou 6 poemas em torno daquilo que ele chama a dor de pensar. Eu digo que essa dor de pensar é muito maior para pensar diferente. É evidente que as leis econômicas, depois da globalização, depois de todos os avanços a que me referia da ciência e da tecnologia, não podem mais continuar sendo as mesmas depois de tudo que aconteceu no mundo. Mas há uma certa preguiça nas instituições, nas universidades, nas empresas, na área política, de se pensar modelos diferentes. Então existe muita crítica, existe muita acusação aos modelos atuais. Mas aonde estão as proposições? Aonde estão o que se deve fazer? Onde está a resposta para isto? Então, creio que é esta preguiça intelectual, né, sobretudo, que está lá no fundo, deste atraso de uma coisa em relação à outra. Eu não acho que seja difícil para o ser humano. Ele tem que se libertar dessa preguiça intelectual a que eu me referia anteriormente, de repetir modelos,
modelos físicos, modelos psicológicos, modelos intelectuais. Se ele abrir bem os olhos, ele poderia encontrar caminhos, sim, porque os caminhos existem, eles estão ali. E se a competência humana conseguiu desenvolver, criar um mundo pós-tecnológico, um mundo virtualizado, um mundo que está se liberando daquilo que Kant chamava de formas fundamentais do conhecimento humano, o tempo e o espaço, porque ele está presente em toda parte, instantaneamente, no universo, enfim. Essa capacidade que o homem teve de criar este mundo, nós não podemos negar que ele tenha a mesma capacidade para criar uma sociedade humanizada. O livro surge do seguinte: chegamos realmente num impasse que envolve uma imensa desritmia, um imenso descompasso entre o nível a que chegou a ciência e a tecnologia, instrumentalizada em todas as áreas, na medicina, no transporte, nos armamentos, em todas as áreas e como nós estamos continuando a ensinar, a viver e a praticar aquilo que se desenvolveu e se praticou antes dessa transformação científica e tecnológica. Há um novo fenômeno paralelo a isso, que eu chamo no livro de massa de consciência. Em toda a história, jamais se viu as multidões irem às ruas para exigir a paz. No entanto, hoje as multidões, em vez de ir à rua para exigir a guerra, a vingança, vão às ruas para exigir a paz. Quer dizer, existe uma massa de consciência cuja síntese eu coloco como na participação e na solidariedade. Uma nova sociedade desconcentrada que há de ser o fundamento de uma nova civilização. E depois uma sociedade solidária, isto é, onde as pessoas, ao invés de competir e se destruir mutuamente, saibam que realmente é possível ser feliz cooperando, sendo solidário, de modo que os fundamentos desta nova sociedade estão ali para quem percebe, primeiro, que o fenômeno que nós estamos vivendo não é apenas um fenômeno econômico ou um problema, uma questão financeira, ou de juros altos, ou de flutuação de câmbio, que os problemas não são apenas de competir para vencer o outro, mas o que a humanidade quer para a sua felicidade, para onde ela caminha em função da felicidade, é exatamente a participação e a solidariedade.